se eu te dissesse que a revolução na Red Bull Racing pode ter começado com o pior cenário possível? Que o novo chefe da equipe acabou de admitir publicamente que o carro atual é um verdadeiro pesadelo para pilotar? Laurent Mekies não poupou palavras ao falar sobre o RB21, e o que ele revelou pode mudar completamente nossa percepção sobre o futuro da equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos. Imaginem a pressão. Laurent Mekies, engenheiro francês de 48 anos, acabou de assumir o comando da Red Bull Racing, no lugar de Christian Horner, demitido imediatamente após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. 20 anos de história, 4 títulos consecutivos de construtores e agora tudo nas mãos de um homem que precisa ressuscitar uma equipe em queda livre. O Grande Prêmio da Bélgica marcou sua estreia oficial como chefe da equipe, e foi exatamente nesse momento que a realidade bateu na porta de forma brutalmente honesta. Para entender a dimensão do desafio de Mekies, precisamos voltar um pouco no tempo. A queda da Red Bull não começou ontem. Já em 2024, quando a McLaren introduziu pacotes de atualizações devastadores que permitiram à equipe de Woking roubar o campeonato de construtores, os primeiros sinais de alerta começaram a piscar. Sérgio Pérez, que na época ainda era o segundo piloto da Red Bull, começou a patinar de forma preocupante, deixando Max Verstappen praticamente sozinho na briga pelos pontos. Mas o que realmente assombra a Red Bull é que mesmo o tetracampeão mundial Max Verstappen está enfrentando dificuldades enormes para extrair performance do RB21. E quando um piloto do calibre de Verstappen admite que o carro é difícil de pilotar, vocês sabem que o problema é muito mais profundo do que aparenta. A situação ficou tão crítica que Yuki Tsunoda, agora segundo piloto da Red Bull, está sendo constantemente superado não apenas pelos rivais diretos, mas também pelos próprios pilotos das equipes irmãs Racing Bulls. O fim de semana em Spa-Francorchamps revelou tanto as esperanças quanto os medos da nova administração Mekies. Por um lado, Verstappen conquistou uma vitória convincente na corrida sprint de sábado, largando em segundo lugar atrás de Oscar Piastri da McLaren e mostrando que ainda há fogo no motor da Red Bull. Por outro lado, para a corrida principal de domingo, Verstappen conseguiu apenas a 4ª posição no grid de largada, um resultado que há alguns anos seria considerado um verdadeiro desastre para os padrões da equipe de Milton Keynes. Mas aqui está o detalhe que poucos perceberam. Pela primeira vez na temporada de 2025, todos os pilotos afiliados à Red Bull terminaram entre os 10 primeiros no treino classificatório. Tsunoda em 7º, Isaac Hadjar em 8º pela Racing Bulls e Liam Lawson em 9º, também pela equipe irmã. À primeira vista, isso poderia parecer um sinal positivo, mas na verdade revela algo muito mais preocupante. A Red Bull Racing principal não consegue mais se destacar significativamente de suas equipes satélites. As atualizações introduzidas em Spa eram a grande aposta de Mekies para começar a virada de página. Um pacote abrangente que incluía revisões na asa dianteira, entrada lateral dos sidepods, cobertura do motor, suspensão e cantos traseiros. O objetivo era claro: encontrar mais estabilidade e previsibilidade, duas características que o RB21 estava desesperadamente precisando. Mas será que funcionou? E aqui chegamos ao momento mais revelador de todo o fim de semana. Após a corrida, Mekies foi questionado pela mídia especializada sobre o desempenho real das atualizações, e sua resposta foi um verdadeiro banho de água fria para qualquer otimismo excessivo. Com uma franqueza brutal que raramente vemos no paddock da Fórmula 1, o novo chefe da Red Bull admitiu que, embora seja difícil dar muito histórico devido à sua recente nomeação, os sinais são encorajadores, mas insuficientes. Certamente a equipe está feliz com o pacote em termos de ele traz performance para o carro? Sim. Ele traz o suficiente? Não.
Ele corrige todas as limitações de equilíbrio que temos? Não. É simples assim. Então ainda temos algum trabalho a fazer, declarou Mackes, sem papas na língua. Essa honestidade é refrescante, mas também aterrorizante para os fãs da Red Bull. O que isso significa na prática? Significa que, mesmo com as atualizações, o RB21 continua sendo um carro problemático, difícil de configurar, e que está anos-luz de distância da dominância que a equipe exerceu entre 2020 e 2023. Significa que Max Verstappen, por mais talentoso que seja, não consegue mais fazer milagres sozinho. E significa que a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e até mesmo a Mercedes de George Russell e Andrea Kimi Antonelli, estão agora em um patamar técnico muito próximo ou até superior ao da Red Bull. Mas Mackes também deixou claro que não há dúvidas sobre se eles trouxeram performance para o carro. Sentimos que trouxemos. Obviamente, não podemos ignorar o fato de que a McLaren também tinha um pacote neste fim de semana. Então, é a corrida usual de desenvolvimento entre todas as equipes. Essa declaração revela uma realidade que a Red Bull não enfrentava há anos. Eles não são mais os únicos capazes de desenvolver o carro de forma consistente. A situação fica ainda mais dramática quando consideramos que faltam apenas alguns meses para a temporada de 2026, que trará mudanças regulamentares significativas na Fórmula 1. Se a Red Bull não conseguir resolver os problemas fundamentais do RB21 rapidamente, pode entrar no novo ciclo regulamentar já em desvantagem, algo impensável há poucos anos atrás. A pressão sobre Mackes é gigantesca. Ele não apenas precisa resolver os problemas técnicos imediatos, mas também reconstruir a confiança de uma equipe que se acostumou a vencer. Max Verstappen, mesmo sendo tetracampeão, sabe que seu quinto título consecutivo está longe de ser garantido. E pela primeira vez em muito tempo, o holandês vai precisar contar genuinamente com a ajuda de seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, algo que não acontecia desde os tempos áureos de Sebastian Vettel e Mark Webber. O mais irônico de toda essa situação é que a honestidade brutal de Mackes pode ser exatamente o que a Red Bull precisa. Depois de anos de declarações otimistas e promessas não cumpridas, ter um chefe que admite abertamente os problemas e trabalha para solucioná-los pode ser o primeiro passo para a recuperação. Mas será que há tempo suficiente? A Fórmula 1 de 2025 está mais competitiva do que nunca. Lewis Hamilton chegou na Ferrari como heptacampeão mundial, determinado a conquistar seu 8º título. Charles Leclerc está no auge de sua carreira. Lando Norris e Oscar Piastri formam uma das duplas mais promissoras da McLaren. E até mesmo pilotos jovens, como Andrea Kimi Antonelli, na Mercedes, e Gabriel Bortoleto, na Sauber, estão mostrando velocidade impressionante. A Red Bull Racing de Mackes precisa de um milagre técnico e precisa rápido. Cada corrida perdida agora pode significar um ano inteiro de sofrimento. A pergunta que não quer calar é: será que Laurent Mackes conseguirá devolver à Red Bull o status de equipe dominante ou assistiremos ao fim de uma era de sucesso absoluto? Uma coisa é certa: 2025 pode ser o ano que definirá o futuro da Red Bull Racing pelos próximos 10 anos. E vocês, o que acham? A Red Bull conseguirá se recuperar ou estamos vendo o início do fim de uma dinastia? Deixem sua opinião nos comentários, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma análise sobre os bastidores mais quentes da Fórmula 1.